Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando Sembranelli, CEO e founder do Health Nova Hub. Eu estou hoje aqui com o André Ramos, que é CEO e founder da Mindfy, uma health tech de inteligência artificial que tem feito importantes avanços nessa área, né? Uma área que realmente está transformando a saúde. André, seja super bem-vindo. E para começar, conta um pouco de quem é o André, qual que é a sua trajetória, formação, para quem ainda não te conhece. Ixi, se eu for, eu já sou velho, hein? Se eu for contar isso aí, demora. Mas está bem conservado, está bem conservado. Ah, como diz meus amigos, assim, eu andei nas estradas boas, mas, Hum. mas já tem um tempinho aí. Então, assim, vou falar bem rápido, assim, minha trajetória. Obrigado, viu, Fernando, pela oportunidade. Obrigado por trazer o tema da inovação para a pauta, porque se esse tema está em voga, você tem grande participação nisso, e é importante que esse tema seja cada vez mais tratado, porque a inovação resolve problemas graves que existem no Brasil há décadas e até centenas de anos, né? E a gente tem que inovar para resolver esse problema, caso contrário, a gente não consegue pagar a conta da saúde que está cada dia maior, né? Então, assim, eu sou o André, eu sou o CEO da Mindfy, fundador da Mindfy. A minha história, assim, começou lá na faculdade. Eu fiz engenharia, no momento do vestibular eu estava em dúvida se eu ia prestar para odontologia, medicina ou então engenharia. E eu entendia que o engenheiro poderia causar o maior impacto, sabe, do que qualquer outra das outras profissões. Então eu resolvi prestar para engenharia. Já no primeiro semestre, eu comecei a fazer iniciação científica na área de saúde. Então, eu comecei a desenvolver tecnologias para a saúde. Depois da minha graduação, fui fazer o mestrado. Tive a oportunidade de fazer o mestrado na Unicamp, aqui no Centro de Engenharia Biomédica, que é o melhor da América Latina na área. E a engenharia biomédica, para quem não sabe, é aquela área que estuda a saúde para desenvolver tecnologia. Então, a gente tem lá um monte de engenheiros estudando áreas de medicina. Por exemplo, eu estudei fisiologia humana para aprender para saber, no mínimo, conversar com a equipe médica. E tem vários médicos que fazem esse curso também para entender engenharia. Então, é um curso misto que visa dar conhecimentos de saúde e engenharia para os alunos. Isso é fantástico porque me trouxe uma visão enorme, assim, diferenciada sobre quais são as necessidades, quais são os problemas. E desde a graduação eu já comecei a me envolver com empreendedorismo. Então a empresa já foi fundada lá atrás da graduação. Só que a gente começou a fazer uma solução para a área esportiva, porque a gente entendia que ia ter Copa do Mundo, Olimpíada, que o Brasil ia despontar em Copa do Mundo, Olimpíada, e ser a oportunidade de desenvolver o esporte. Infelizmente, nada disso aconteceu, e aí a gente ficou com a solução meio, vamos dizer, meio sem um foco específico, já que o Brasil não desenvolveu nessa área esportiva. Então a gente pivotou há 6 anos, um pouco, a gente pivotou para a área médica. Aí foi quando surgiu a Mindfy, que antes chamava-se Requisito Tecnologia, depois virou Mindfy. E aí, de lá para cá, a gente começou a investir em transformar uma tecnologia que a gente já tinha em uma tecnologia nova. Então a gente não usou, na verdade, a gente transformou conceitos, na verdade, porque tecnologicamente a gente desenvolveu tudo de novo. Mas a gente teve muito aprendizado na jornada inicial e a gente transformou esse aprendizado para cá. E aí culminou agora em a gente conseguir grandes contas na área de saúde e começar a ter o nosso espaço de verdade na área de saúde. E assim, até fora do Brasil, a gente está começando uma negociação aí, não uma negociação, a gente já negociou, a gente está começando uma operação, por exemplo, na Arábia Saudita. É um exemplo. Outra que a gente está trabalhando para acontecer é na Holanda também. Na Holanda não, nos Países Baixos. E uma terceira que é na Alemanha. Então a gente já está com 3 oportunidades bastante relevantes de expansão internacional já projetadas aí. Então a gente não quer se limitar ao Brasil, a gente acha que o Brasil tem um monte de oportunidade, mas a gente busca também mercados que são, vamos dizer assim, mais abertos para inovação também, porque a gente tem pressa de crescer. É isso. Excelente. André, e hoje a Mindfy está com diversas soluções, né? Então vamos falar um pouco das soluções, porque cada vez mais grandes clientes, grandes empresas da área de saúde, nacionais, internacionais, estão buscando a Mindfy. Qual dor vocês estão resolvendo que está realmente chamando a atenção, está trazendo esses convites para vocês? Legal. Então, o mercado global ele tem um problema. O problema é o tal do burnout da equipe assistencial,
em razão das complexidades operacionais do dia a dia. Resumindo, trabalhar no hospital não é fácil, né? Você tem muito gargalo em vários pontos, você tem muitas dificuldades operacionais. E uma ferramenta para resolver isso é o software. O software serve para resolver esses gargalos, coordenar as coisas, fazer as coisas acontecerem como deveriam ser do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico e do ponto de vista, eu vou chamar aqui, laboral, que precisa ser simples para a equipe. Não pode ser uma coisa que vai estressar todo mundo. Mas a realidade é que esse parque tecnológico disponível hoje no mundo, ele estressa a equipe assistencial ao ponto do burnout. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí a gente tem várias pesquisas que corroboram o que eu estou falando. A gente ouve as equipes assistenciais dizendo isso o tempo inteiro. Então essa foi a oportunidade que nós vimos. Falei, gente, nós temos uma equipe assistencial que precisa de tecnologia, mas as tecnologias disponíveis não estão os atendendo. Então vamos resolver esse problema? Aí a gente teve aquela estratégia, mas isso aí é um mar vermelho, né? Já tem um monte de tecnologias já para a área de saúde, e a gente vai entrar nesse mar vermelho, que quando eu comecei minha tecnologia lá atrás no esporte, era o mar azul, não tinha ninguém fazendo. Só que eu tinha que convencer todo mundo que era importante ter software. Então o problema era, pô, ninguém queria ter porque ninguém sabia para que servia. Agora a estratégia mudou para o mar vermelho. Todo mundo já tem software, a gente tem que convencer por que a gente é diferente. Então, o que aconteceu? A gente levou, Fernando, uma tecnologia que é, a grosso modo, um formulário. Nós criamos formulários. Só que o nosso formulário, ele é hiper inteligente, ele tem hiperautomação. Eu consigo integrar no mesmo formulário todo o processo de coleta de dados da equipe de enfermagem, da equipe médica, de laboratório, tudo no mesmo formulário, e faço integrações com tudo que aparecer. De forma que o usuário, que é a equipe assistencial como um todo, vai olhar para um formulário e vai conseguir registrar o dado do paciente, vai conseguir ter suporte de decisão clínica, vai conseguir fazer prescrição, vai conseguir fazer até regulação de paciente. Tudo que eles precisam numa tela só, e o melhor, essa tela ela é dinâmica. A gente usa inteligência artificial para fazer com que os campos, as opções, elas se moldem à necessidade do usuário naquele momento. Ou seja, qual que é o resultado disso? O resultado disso é quando a gente integra o nosso formulário a um prontuário legado do hospital, o ganho é absurdo. Nós temos um case onde o ganho foi de 84% em redução de burocracia assistencial. A equipe assistencial dessa conta gastava 25 minutos por paciente, quando mudaram para Mindfy, passaram a gastar 3 minutos com o paciente com burocracia assistencial. Resumindo, aquele problema inicial que eu falei para você, burnout, equipe estressada, a gente acaba com esse problema. E, ao mesmo tempo, gera dados, porque a Mindfy gera só dado estruturado. Os nossos formulários são todos baseados em cliques, a gente não usa linguagem natural praticamente para nada. Logo, o dado é estruturado. Se o dado é estruturado, organizado e tem um procedimento que garante que a coleta seja feita dentro de um padrão, a gente habilita o uso de inteligência artificial, melhor do que outras soluções. Aí vem parcerias que a gente está fazendo diversas com inteligência artificial, porque o nosso dado é muito bom, logo eu consigo aplicar técnicas de IA que outras soluções não conseguem aplicar. Nossa, super interessante e, acima de tudo, um ótimo exemplo de como a inteligência artificial pode trazer valor, né, para as organizações de saúde. E no caso hoje, por exemplo, recentemente vocês estão num número cada vez maior de organizações. Está cada vez mais fácil demonstrar o valor dessa solução para as organizações de saúde, quer dizer, do ponto de vista de fluxo assistencial, de retorno, tem uma maturidade maior do setor, seja no Brasil, no exterior, para implementar essas ferramentas, que a gente sabe que, sim, é um investimento de tempo, de recursos, né, financeiros, e também de mudar o fluxo, né, de trabalho das organizações. Realmente, a gente tem percebido que as organizações estão cada vez mais maduras. E o que mudou, sabe? O meu divisor de águas foi a pandemia. Eu já tinha um produto pronto, pré-pandemia, né? E eu tinha muita dificuldade de vendê-lo, aquele produto, de convencer as pessoas de que era importante investir nisso. Só que com a pandemia, Fernando, o que aconteceu?
As mesmas contas que tinham uma dificuldade de contratar passaram a contratar o mesmo produto. Eu não mudei o produto para a pandemia, o produto já existia. Hum, O que mudou foi o mindset das pessoas que começaram a pensar assim: bom, eu tenho o suposto risco de contratar uma startup, que era o caso, né? E tem o risco da pandemia. Qual que é maior? De repente, o risco de contratar a startup para resolver um problema, para lidar com os problemas da pandemia, o risco da startup ficou menor do que o risco da própria pandemia em si. Então as pessoas começaram a comprar mais. E quando começaram a contratar, nos deram o fôlego que a gente precisava para dar aquela última milha, aquela caminhada final que faltava, para a gente entregar um produto mais relevante. Porque startup sofre pra caramba, a gente é muito desacreditado aí pelo setor médico, infelizmente, que tem muita gente que tem desconfiança na capacidade das startups, mas essa desconfiança muitas vezes ela é, vamos dizer, ela é injusta, até porque raramente, na verdade eu não conheço nenhuma equipe assistencial, nenhuma, pode ser que exista, mas eu não conheço, que contratou uma solução grande do mercado, que chegou lá e foi um negócio liso, lindo, sem problemas, que nunca aconteceu do que eu conheço. E a gente tem conseguido fazer projetos que entregam muito mais valor para essas contas que já têm essas experiências prévias com grandes corporações, né? Ou seja, startup pode sim fazer um trabalho muito bom e muito melhor até que o das grandes contas, né? Então, Fernando, para finalizar, o nosso produto já existia, nós começamos a vender mais, o mindset mudou, e hoje em dia, ao contrário da pré-pandemia, eu chego nas grandes contas e eles já estão discutindo a automação de linhas de cuidado, que é o que a gente faz na prática. Qual que é a entrega? Eu entrego um formulário. E o que esse formulário faz? Ele automatiza todas as etapas da linha de cuidado. Então, a gente tem um formulário para o médico, para o fisioterapeuta, para o paciente, para todo mundo tem formulário. A gente integra esses formulários no aplicativo, no site, dentro do prontuário eletrônico, qualquer lugar. Então, a gente faz a automação de toda a jornada com formulários diferentes e integrados para toda a jornada. E aí eu chego numa grande conta, numa operadora de saúde, e normalmente eu estou ouvindo assim, né? Nossa, a gente estava discutindo a solução e você trouxe a solução completa para o problema inteiro, sabe? A gente estava discutindo solução para interagir com o paciente, solução para coletar o dado, solução para automatizar a prescrição, e eram todas soluções desconexas, e a Mindfy conseguiu conectar tudo num formulário único, o médico olha e resolve o problema dele rapidamente. muito bom, excelente. Acho que esse é o melhor feedback, né? Quando você já tem uma solução que atende a demanda do mercado e depois implantado que você vê essa melhora acontecer. E André, a gente sabe que nos últimos anos, principalmente na pandemia, teve um crescimento muito grande, principalmente lá fora, de investimentos em health techs, né? O ano passado, com esse cenário de juros altos, quer dizer, teve uma queda. Como é que você vê essa questão dos investimentos, que são fundamentais muitas vezes para você conseguir colocar o produto na rua, mas que no Brasil a gente tem que ser meio que herói, né? São inúmeras barreiras para a gente conseguir, de fato, avançar esses projetos que acabam sendo, né, um projeto de inteligência artificial, é um projeto de muito conhecimento agregado, é uma deep tech, quer dizer, como é que você vê esse processo de financiamento aí para inovação em saúde? Então, eu acho que investimento, eles são essenciais, mas não foi a estratégia que nós adotamos. Eu até tentei no início, lá quando estava estudando, fazendo mestrado e tudo, a gente estava buscando alguns investidores, e eu comecei a perceber que ia ser bastante difícil convencer sobre essa tese, que é a nossa. Porque você falou uma palavra importante, Deep Tech. É isso, nós não estamos preocupados em fazer uma curva de venda enorme. Eu quero fazer uma tecnologia que ninguém tem. Nosso diferencial é tecnológico, no primeiro momento. É lógico que a venda ela tem que vir, mas ela não vem primeiro. Né? Então e normalmente, quando a gente conversava com investidores, na época que a gente estava buscando inicialmente, a primeira pergunta é: qual a sua atração? Eu falei, não, filho, cara, eu não quero falar, não é esse o objetivo. Aí raros foram aqueles que começaram a ver o que você faz de diferente. A pergunta era outra, sabe, Fernando? E quando esses eram perguntar o que você faz diferente, aí a conversa era melhor e tudo mais, né? Mas assim, são raríssimos, raríssimos acontecer isso. Então acabou, a gente percebeu que o melhor caminho não seria buscar financiamento dessa forma. Para a gente, não estou dizendo que isso é regra de mercado. E como eu já estava finalizando o meu mestrado, eu tenho um sócio que finalizou o doutorado em área de IA e tudo mais, então a gente começou
a buscar recursos não reembolsáveis, né? Recursos de outras e venda. Então a gente estava fazendo vendas e ao mesmo tempo buscando recurso não reembolsável para financiar a operação que ela é complexa. E foi assim que a gente se fez. Agora, quem não tem essa, vamos dizer, uma estrutura interna para convencer um fundo de investimento não reembolsável, ou seja, aquele que não vai te pedir para você pagar de volta, para te dar o dinheiro, isso precisa ter uma equipe interna muito forte, você precisa ter uma competência de escrita muito boa, você precisa ter um track record de realizações na área muito bom, porque se não tiver isso, você não consegue esse recurso não reembolsável, que ele é muito mais difícil de pegar. Eu estou falando nos grandes montantes, né? Existem recursos não reembolsáveis para startup iniciante, que pega ali 50 mil, 30 mil, 100 mil. Esses são fáceis, mas quando você vai escalando, vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que é mais fácil conseguir investidor privado do que fazer esse tipo de recurso, porque você tem que ter uma pegada em deep tech, e não é a maioria das startups que tem. E hoje em dia eu vejo isso, que sim, as pessoas têm diminuído o interesse aí de investimentos por conta das condições de mercado mesmo, né? A gente percebe que está mais restrito, sim, a questão dos venture capitalists. Perfeito, perfeito, André. A gente sabe exatamente isso, né? A gente sabe que tem momentos de expansão, tem momentos de retração, mas sem dúvida nenhuma a gente percebe também que precisamos de uma base especializada de, né, investidores em saúde digital, deep techs, porque realmente é uma área com muita especificidade de investimento, né? André, vocês anunciaram ontem, dia 17 de janeiro de 2023, uma parceria da Mindfy com o CEA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade de Goiás, para investir 5 milhões de reais em inteligência artificial. Fala um pouco da parceria, o que isso representa para vocês, a importância e a perspectiva com esse investimento. Olha, assim, primeiro eu tenho muito orgulho de ter firmado essa parceria, porque para ela ser firmada, ela requer que a gente prove para um centro de referência que é o CEA, que o que a gente está fazendo é relevante e que tem chance real de solução. E mostre o nosso track record. Porque, como eu mencionei, esse tipo de recurso, esse tipo de parceria com universidades, com centros de excelência, eles são muito disputados. A gente precisa provar que a gente faz diferente. E o interessante é que eles fizeram assim, eles fizeram uma varredura profunda na literatura médica para saber se o que a gente está fazendo faz sentido mesmo e se é inovação de verdade, entendeu? Então, para você ser contratado para fazer uma parceria com um centro desse, isso é uma avaliação fenomenal do que a gente faz como relevante, né? Que é relevante o que a gente faz. Então, isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que vale a pena destacar que o CEA é um dos principais centros de IA do mundo. Não é uma questão brasileira. Eles são extremamente competentes. A Universidade Federal de Goiás é o primeiro curso do Brasil, é a primeira universidade que oferece curso de inteligência artificial de graduação, né? E é o interessante que praticamente todos os alunos do curso de inteligência artificial já têm bolsa, já pagam, já recebem para estudar. Então, isso é raríssimo na universidade, os alunos serem bolsistas, ainda mais quando tem a maioria absoluta. Quase, praticamente, se não forem todos, praticamente todos já têm um tipo de bolsa vinculada com a empresa. Então, isso demonstra que o curso de inteligência artificial em parceria com o CEA se profissionalizou para inovar de verdade, porque inovar não é fazer invenção, é fazer uma invenção técnica que chega ao mercado e gera valor. E é isso que eles se especializaram e viram na Mindfy essa oportunidade. E então esse investimento conjunto que investe, é a própria Mindfy que está investindo dinheiro em parceria com o Embrapi e o Sebrae, colocando dinheiro na inovação. E por que está colocando dinheiro na inovação? Porque todos acreditam que aquela inovação vai sim causar um impacto nacional e internacional no curto prazo, e é isso que a gente está acreditando. Ou seja, é um negócio fenomenal para a saúde. Para a Mindfy, naturalmente, a gente precisa ganhar dinheiro no final do dia, né? Porque se a startup, se a empresa não prospera, as tecnologias morrem, né? E a gente não pode deixar as tecnologias morrerem, porque quem é prejudicado é a sociedade. Então a gente precisa se capitalizar e esse projeto ele vai ajudar nessa capitalização porque ele traz mais um diferencial de Deep Tech. E reforço ainda que esse não foi o primeiro edital nosso, a gente já teve vários outros editais
que a gente já captou de inteligência artificial e tudo mais, né? Então a gente é muito difícil chegar num centro desse como CEA e conseguir como primeiro projeto uma parceria com eles. Aí você tem que ter um track record de mostrar que já consegue fazer alguma coisa, mostrar que já consegue vender, mostrar que já consegue inovar de verdade, né? Perfeito. Não, perfeito. Isso é extremamente, acho que é extremamente importante, relevante, e parabéns, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que mostra que tem. Às vezes a gente olha muito caminho, né? É claro que a mídia, de um modo geral, a gente recebe muito positivamente as notícias de captação de investimento quando um fundo de VC aporta numa startup, mas eu acho que é importante a gente entender que existem inúmeras formas da gente evoluir, que existem, né? É muito bom ver as políticas públicas de inovação em saúde ajudando as startups, as health techs a evoluírem no setor. E, André, agora a próxima pergunta, né? Eu acho que no final quer dizer, no mês de dezembro e agora continuando em janeiro, a gente viu o mercado muito impressionado positivamente com a tecnologia do chat GPT, né? É uma forma, né, uma aplicação que você pode conversar com a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, a gente vê que o impacto que a inteligência artificial vai permear cada vez mais o nossos dia a dia e na área da saúde não vai ser diferente, né? Eu acho que se a gente antes a gente olhava a inteligência artificial como algo de futuro, agora ela passa a ser parte do nosso presente e acompanhando a trajetória de vocês, de outras startups de inteligência artificial, realmente você vê que a curva de adoção está mais rápida. O que vocês vocês veem como perspectiva para os próximos 5 anos na área de inteligência artificial, especialmente na área de saúde? Eu pessoalmente acredito fortemente, e a gente está caminhando para isso também, trabalhando para ajudar nesse objetivo, que é simplificar rotinas. A gente vai ter uma rotina que vai ser muito mais simples para todo mundo. Esse é o ponto. Tirar aquela burocracia chata do meio do caminho, deixar as coisas objetivas, aqueles processos longos vão ser, de aquelas jornadas longas de paciente, equipe assistencial, vão ser reduzidas drasticamente. Esse é o meu, é o que eu vejo daqui a 5 anos. Então, o que eu vejo daqui a 5 anos é que a gente vai conseguir entrar rapidamente num centro clínico e já sair de lá com um problema quase que resolvido, sabe? Não vai ter aquelas longas jornadas que o paciente é imposto hoje, tem que sair de um lugar, ir para o outro, fazer um exame não sei aonde, volta não sei aqui, volta, gasta um mês para ser atendido. Eu estava conversando com uma operadora que estava dizendo que para começar um tratamento de câncer de mama, eles gastavam 80 e tantos dias. 80 dias, isso aí poderia ser começar no outro dia, certo? Identificou rapidamente, já sabe, já começa o tratamento. Então, eu acredito fortemente de que é o tempo que a IA vai melhorar para todo mundo, vai reduzir o tempo que a gente perde e vai fazer com que a gente sobre mais tempo na nossa vida. Seja tempo para conversar com o paciente, o que importa, seja tempo para se divertir mesmo, para ter menos estresse na vida, porque a gente não precisa ficar se estressando com tudo, né? Com esse excesso de trabalho. E normalmente o estresse, Fernando, é importante destacar, ele é desencadeado na gente porque a gente não tem o poder de resolver problemas. Aquilo que a gente resolve, a gente não se estressa, a gente senta e resolve. Mas aquilo que não está no nosso controle estressa a gente. Nossa, está demorando demais, eu não consigo resolver aquilo rápido. Então a gente vai acabar com esses estresses e deixar com que a humanidade volte para o humano, né? Que esse é o ponto. Eu acho que esse é o grande legado da IA na saúde em 5 anos. Redução de tempo de tudo quanto é tipo de burocracia. E você acha que em 5 anos a gente já vai estar conversando, quer dizer, a inteligência artificial já vai estar conversando conosco? Olha, Fernando, já está na hora de voltar para o médico, né? De fato, de ajudar nessa rotina de prevenção e de gestão da saúde? Olha, isso aí já acontece hoje com a Mandify, é só contratar. Bacana, bacana. E a última pergunta, mas eu acho que assim, eu acho que é super importante, né? Eu acho que a gente está vivendo uma transformação digital na área da saúde que está beneficiando os inovadores, as organizações de saúde, né, muita oportunidade para os investidores também, mas também a gente está vendo que agora vai abrir um número muito grande de vagas na área da saúde ligada à tecnologia, em especial à inteligência artificial. A gente acabou de falar do CEA, que forma esses profissionais. Como é que você está vendo o mercado de trabalho para quem quer atuar nesse setor? Olha, eu acredito que é o melhor mercado para se trabalhar hoje, né? É, Tanto é
que o próprio curso de inteligência artificial da UFG tem muito mais concorrência que o de medicina. Sério? Não Então, sabia disso. sério, sim, a área de IA, ela está sendo extremamente disputada. E, inclusive, eu tenho até um familiar meu, um primo que passou no curso, ia prestar para medicina, resolveu prestar para IA, né? Passou no curso de IA e agora está amando IA. Assim, desistiu de medicina, falou, não quero fazer medicina não, IA está ótimo, isso aqui é fantástico. Então, eu acho que a oportunidade é enorme, sim, a gente precisa de mais mão de obra. E uma mão de obra muito bem remunerada, né? Esse é um ponto importante. É uma mão de obra que às vezes trabalha para o mundo inteiro, não somente para o Brasil. Então, sinceramente, se eu tivesse hoje que escolher minha carreira de novo, para começar, seria nessa área de inteligência artificial. Perfeito. E você, a Mindfy, você é residente de Goiânia, correto? Sim, Goiânia. Hoje, os colaboradores da Mindfy, eles são todos de Goiânia, são do Brasil inteiro. Como é que está a disposição geográfica de vocês? Ixi, tá para todo lado, né? A gente até tentava, a gente tentou no início ali manter tudo ali em Goiânia. A gente está num hub de inovação, chama-se Gintech. Aham. Mas assim, a gente percebeu que se a gente não abrisse para o mercado nacional, até mundial, para contratar pessoas, a gente não ia conseguir ter a massa de trabalho suficiente, né? E aí agora a gente liberou isso, a gente se especializou nisso na parte da pandemia, que a gente começou a fazer uma gestão remota mais eficiente, melhorou o processo. E hoje em dia a gente controla os nossos trabalhadores muito por metas, né? Então a gente não tem tanta preocupação com hora, carga horária, a gente tem preocupação com resultados. Então a gente consegue delegar e monitorar isso à distância e tem funcionado muito bem para a gente. Naturalmente, que é melhor presencial. A gente sabe que quando a gente está presencial, a gente tem vantagem. Porém, a gente também tem a desvantagem de não conseguir recrutar todo mundo que você quer, porque tem pessoas que estão em outra cidade que não tem essa mobilidade de vir para Goiânia. Então a gente acaba que balanceando, colocando tudo numa balança, a gente achou que é melhor manter o trabalho remoto e presencial. Então, quem quiser trabalhar presencial consegue trabalhar com a gente no Hub, e se não, trabalha remoto. Muito bom. André Ramos, muito obrigado aí pela entrevista, pelo conhecimento. Eu acho que da nossa parte, a gente vê que as startups estão cada vez mais complexas, então é super importante conversas como essa. Parabéns pela nova parceria com o CEA, acho que esse investimento aí traga muitos frutos, mas acima de tudo que de fato a inteligência artificial, né, através das soluções de vocês e outros parceiros, quer dizer que realmente tenha um impacto cada vez maior na saúde, né, trazendo eficiência, melhoria de cuidado, redução de tempo. Eu acho que esse trabalho é extremamente importante. Fico muito feliz em conhecer, em te conhecer, acompanhar o trabalho de vocês, né? E acima de tudo ver o impacto da empresa. Eu acho que é exatamente isso, né? O impacto das health techs, né? Eu acho que medido por todos os indicadores. Parabéns, André. Obrigadaço. Obrigado, Fernando. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Até a próxima.